O milionário barbeiro fica chocado ao descobrir que o amigo de seu filho é um mendigo negro. Em uma pequena cidade marcada por desigualdades, Ricardo era um barbeiro de sucesso, dono de uma barbearia luxuosa. Ele se orgulhava de seu status. Cada corte de cabelo simbolizava não apenas sua habilidade, mas também o suor e a luta por cada centavo acumulado. Ele acordava cedo, sempre com um sorriso no rosto, cortando cabelos com precisão e dando conselhos sobre a vida. Mas a tranquilidade de sua rotina estava prestes a ser despedaçada. Certa tarde, Gabriel, seu filho de 12 anos, chegou em casa com um brilho estranho nos olhos. "Pai, conheci um amigo novo!" exclamou, pulando de entusiasmo. "Ele é muito legal." Ricardo, que acabava de limpar as tesouras, congelou. Um amigo novo? A curiosidade logo se transformou em desconforto. "E quem é ele?" perguntou, já sentindo um nó no estômago. "É o Anderson. Ele vive na rua, mas é super inteligente," respondeu Gabriel, sem perceber a crescente tensão no rosto do pai. "Ele tem umas histórias incríveis." Ricardo não conseguiu esconder a expressão de preocupação. Um amigo que vive na rua? O homem negro? Ele tentou não se deixar levar pelos preconceitos da cidade, mas a imagem de Anderson, um desconhecido, marcado pela vida e pela pobreza, pairava no ar, como uma sombra. A ideia de um mendigo como amigo de seu filho apavorava Ricardo. O que esse homem poderia ensinar a Gabriel? O que ele teria a oferecer? Em seu íntimo, acreditava que aquelas histórias devem ser inspiradoras, mas e o impacto que tinham sobre a vida do filho? Um fio de desconfiança se formou entre eles. Mas Anderson não era o que parecia. Ele havia lutado bravamente contra dependências, superando um passado sombrio. Cada dia era uma batalha, e sua amizade com Gabriel era uma oportunidade de mostrar que a vida podia mudar. Mas isso Ricardo não sabia. Para ele, Anderson representava um perigo. E o que era mais alarmante, seus pensamentos começaram a vagar por um passado que ele tentava deixar para trás. Memórias que acreditava terem sido enterradas junto com sua infância. As coisas pioraram quando o antigo rival de Ricardo, Roberto, que sempre teve inveja de seu sucesso, voltou à cidade. Ele surgiu em uma esquina, observando a barbearia de Ricardo com um olhar calculista. Ojeiramente, as notícias de que ele havia se tornado uma figura de destaque na cidade alimentavam a rivalidade. Ricardo começou a sentir que descredenciá-lo? Arruinar sua reputação? Enquanto a tensão crescia, Ricardo não podia ignorar que havia um fio invisível ligando as histórias de ambas as famílias, que se estendia por gerações. Antigas rivalidades e preconceitos começavam a alinhar-se, desafiando as convicções de Ricardo sobre classe e amizade. Ele se pegou pensando: o que é ser pai? Até onde ele iria para proteger seu filho? As perguntas pairavam no ar, enquanto as sombras do passado ameaçavam sua segurança e a amizade de Gabriel. O inesperado se aproximava. O que Ricardo faria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentia o peso das perguntas pairando no ar como uma tempestade prestes a estourar. O que ele faria em relação à amizade de Gabriel com Anderson? As memórias de sua infância foram metralhadas por uma série de pensamentos confusos. Ao mesmo tempo, a força do passado o empurrava para uma direção sombria que ele não queria explorar. O que estava por vir era inimaginável. Naquela quinta-feira, tudo mudou. Era um dia comum, mas a calmaria foi quebrada quando um grito cortou a tarde. Ricardo e Gabriel estavam no centro da barbearia, quando a porta se abriu de repente. Um homem, pálido e nervoso, atravessou o espaço. Seu olhar errante parecia cheio de terror. "Ô Anderson, ele precisa de ajuda!" ele gritou. Ricardo congelou. O nome ecoou em seus pensamentos, como uma faca em seu peito. "O que aconteceu?" ele perguntou, a voz rouca, quase imperceptível, enquanto a sala enchia-se de murmúrios. Gabriel olhou para o pai, o brilho nos olhos já se transformando em preocupação. "O mendigo. Ele sofreu um acidente na esquina." O homem completou, quase sem fôlego. "Foi um carro que passou rápido." Não sei se ele... Um nó se formou na garganta de Ricardo. Aquele homem que ele tinha julgado tão rapidamente estava em perigo. Ele se sentiu invadido por um turbilhão de emoções. Medo, culpa e uma força estranha que o puxou adiante. "Vamos, Gabriel!" exclamou, e sem esperar, levou o filho para fora. A rua estava cheia de gente. Olhares curiosos se voltavam para ele enquanto corria, o coração disparado. Quando chegaram à esquina, o que encontraram foi um choque absoluto. Anderson estava no chão, seu corpo inerte, cercado por uma multidão que apenas observava, horrorizada e paralisada. O carro que o atingira havia desaparecido na distância, como se tivesse se evaporado. Ricardo se ajoelhou ao lado de Anderson, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele tocou o ombro do homem, buscando vitalidade. O rosto de Anderson estava pálido. A respiração era difícil, frágil. Um médico da multidão tentou ajudá-lo, mas era evidente que ele precisava de atendimento imediato. Ricardo sentia a pressão crescendo em seu peito. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Anderson, com seus olhos semicerrados, disse: "Ricardo, precisamos falar." As palavras caíram como uma bomba. O barbeiro congelou. Como ele sabia seu nome? Ele mal conhecia o homem. Eu conheço sua história, suas raízes," continuou Anderson, lutando para falar. "Você não sabe, mas somos da mesma família." Os olhares se voltaram para Ricardo. O ar pesado, o murmúrio da multidão reverberando. O que estava acontecendo? Ele tentou processar a declaração. Um parentesco? Era impossível. O impacto da revelação o deixou tonto. Como poderia alguém tão distante da sua vida ser parte dela? "Não, não pode ser. Isso não faz sentido," ele gritou, suas mãos tremendo. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava retornando com uma força avassaladora. Gabriel olhava, confuso e ansioso. Perto dele, um grupo de pessoas começou a comentar, alguns com sorrisos de desprezo, outros com espanto. "Olha o milionário barbeiro se juntando a um mendigo." A zombaria era palpável, as palavras como facadas. Ricardo olhou para Gabriel, que bem na sua frente balançava a cabeça. "Pai, o que está acontecendo? Quem é ele de verdade?" O ódio e o medo dentro de Ricardo começaram a se transformar em um pânico de verdade.
O que mais ele não sabia? Um rugido do passado ameaçava sua grande imagem, e como um castelo de cartas, tudo estava prestes a desmoronar. A multidão agora não era apenas observadora. Eles eram testemunhas. A cena em que se encontravam parecia surreal. O que mais estava prestes a ser revelado? E se Anderson realmente fosse parte de sua origem? Qual seria o impacto disso na vida de Ricardo e Gabriel? O clamor aumentava, e dentro de seu peito, Ricardo sabia que a tempestade estava prestes a estourar de vez. O que ele faria agora? A vida nunca mais seria a mesma. Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente. Mas o movimento à sua volta parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Ele olhou para Gabriel, que com os olhos arregalados, claramente não compreendia toda a gravidade da situação. O silêncio da multidão era quase ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. "O que você está dizendo?" murmurou Ricardo, a voz falhando. Anderson lutava contra a dor, mas seu olhar estava determinado. "Você precisa saber, Ricardo. Há algo que você não sabe sobre nós." As palavras saíam com dificuldade, mas a urgência era clara. Ricardo sentia o coração acelerar, um turbilhão de emoções passando por ele. O que poderia ser tão importante que ele não soubesse? Então, um estranho se aproximou. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Ele estava ofegante, e ao entrar no círculo formado pela multidão, gritou. "Alguém chamou uma ambulância?" A voz dele cortou a tensão como uma faca. Neste momento, Anderson continuou com um fio de voz. "É sobre seu pai, Ricardo. É sobre o que aconteceu com ele." Ricardo se sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Seu pai? O que Anderson sabia sobre sua família? A dor e a raiva se misturavam, deixando uma sensação de desespero em sua garganta. "Pare! Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu como um grito, e a multidão recuou um passo. Anderson tentou suspirar, o que fez com que sua respiração se tornasse ainda mais dificultosa. Seu pai, ele fez uma escolha. Uma que afetou nossas vidas e talvez a de Gabriel também. As palavras de Anderson soavam como um trovão em um céu já escuro, e a confusão tomou conta de Ricardo. Com um último esforço, Anderson fez uma revelação devastadora. "Ricardo, somos irmãos." Um murmúrio percorreu a multidão. As reações eram visíveis. Olhares de espanto, rostos de incredulidade. "Irmãos? Isso não é possível!" ele exclamou, o coração batendo forte. "Como você pode? O que você está dizendo?" Tudo parecia estar desmoronando, e a mente de Ricardo correu ao encontro de memórias há muito enterradas. "O seu pai foi forçado a se separar de você quando éramos crianças. Depois que sua mãe faleceu, ele não teve escolha. Estava envolvido em coisas que você não imagina." A sinceridade no olhar de Anderson chocou Ricardo. Ele não sabia se devia acreditar, mas as palavras eram como chamas que queimavam seu peito tomado pela dor e confusão. Aquele mesmo homem, que agora estava caindo aos pedaços, cercado por medos e traumas, era um pedaço perdido de sua história. A imagem de seu pai, aquele que sempre o ensinou a manter a cabeça erguida, agora se tornava sombra. O passado que ele pensava ter deixado para trás retornava em um flash. "Isso não é." "Ricardo!" A voz cortou o ar.
Era Gabriel, com expressão preocupada e não entendendo nada. O que ele está dizendo, pai? O que está acontecendo? O olhar do filho era uma mistura de dor e confusão, e o coração de Ricardo despencou. E assim a tempestade continuava a aumentar. A multidão murmurava, as palavras de Anderson reverberando entre eles, cada uma carregando o peso de um passado sombrio. Enquanto isso, uma sirene distante começou a se aproximar. Mas nada no mundo poderia acalmar o turbilhão que estava se formando dentro de Ricardo. O homem, que agora parecia tão distante de seu modelo de sucesso, enfrentava a realidade implacável de que seu passado e seu presente estavam irremediavelmente entrelaçados. Meu Deus, e se for verdade? E se tudo isso mudar o que eu sou? O que sou para Gabriel? Pensou, o pânico tomando conta. A posição de Ricardo era clara em meio à tempestade de emoções e revelações. Ele tinha que decidir: enfrentar a verdade de seu passado ou deixar que os segredos destruíssem seu futuro. Mas com tudo isso, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Anderson? E o que ele tinha a dizer que mudaria a vida de Ricardo para sempre? As sombras do passado estavam prontas para engolir tudo. O que ele faria a seguir? Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente, mas o movimento à sua volta parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Ele olhou para Gabriel, que com os olhos arregalados, claramente não compreendia a gravidade da situação. O silêncio da multidão e... "O que você está dizendo?" murmurou Ricardo, a voz falhando. Anderson lutava contra a dor, mas seu olhar estava determinado. "Você precisa saber, Ricardo. Há algo que você não sabe sobre nós." As palavras saíam com dificuldade, mas a urgência era clara. Ricardo sentiu o coração acelerar, um turbilhão de emoções passando por ele. O que poderia ser tão importante que ele não soubesse? Então, antes que Anderson pudesse continuar, um barulho repentino cortou o ar. Um grito estridente ecoou da esquina. "Socorro! Ele está aqui!" As pessoas se viraram, perplexas, e em meio à multidão, a figura de um homem alto e musculoso apareceu, com o rosto coberto por uma máscara e uma arma na mão. O medo tomou conta do espaço, e todos começaram a gritar enquanto o homem se aproximava, olhando ao redor com olhos selvagens. "Saiam da frente! Não me façam fazer algo que eu não quero!" Ele parecia transtornado, e a arma tremia em sua mão. Ricardo ficou em choque. O que está acontecendo? Ele se virou para Anderson, que estava pálido no chão, a dor misturando-se ao terror em seu olhar. O desconhecido saltou para o meio da multidão e gritou: "Onde está o barbeiro? Eu sei que ele está aqui. Ele precisa pagar." As palavras do homem atravessaram o ar como uma faca. Ricardo sentiu a adrenalina explodir dentro dele. Por que ele está falando de mim? Ele tentou entender, enquanto a multidão se dispersava, empurrando as pessoas em direção ao fundo, todas tentando escapar da cena. "Ricardo, precisamos sair daqui!" gritou Gabriel, segurando a mão do pai, puxando-o para trás. Mas algo dentro de Ricardo o fez hesitar. Ele sentiu a pressão crescer no peito, um impulso primal de enfrentar o desconhecido que ameaçava sua vida. "Quem é você? O que você quer de mim?" Ricardo perguntou, sua voz firme, apesar do medo que o invadia. O homem com a máscara riu, uma risada baixa e sombria. "Você não sabe. Eu sei quem você é, e eu vou acabar com você." E então, de repente, uma sequência de flashes de luz brilhou. A polícia estava chegando, sirenes ecoando. O homem olhou para os lados, percebendo que seu plano estava desmoronando. Antes que alguém pudesse reagir, ele, em um movimento brusco, virou-se para Anderson no chão e apontou a arma.
Falou demais, mendigo. Agora você vai pagar. Ricardo não teve tempo de pensar. Com um grito primal, ele saltou para a frente, colocando-se entre Anderson e o atirador. Não, não faça isso! O homem hesitou, sua mão trêmula presa na mira. Você tem certeza que quer se colocar no caminho? Isso não é apenas sobre você. Mas antes que ele pudesse terminar, um tiro disparou, fazendo o tempo parar. O impacto foi como um golpe no estômago, e Ricardo, com os lábios se entreabrindo em um grito mudo, sentiu a dor penetrar. O homem havia atirado, mas não em Anderson. O que Ricardo não sabia era que seu gesto impetuoso tinha mudado tudo. Ele colidiu contra o chão, a realidade girando ao seu redor enquanto a multidão corria em pânico. "Pai, não!" Grito de Gabriel atravessou o ar, cheio de desespero. Ricardo sentiu o calor se esvaindo de seu corpo. Ele sabia que algo estava muito, muito errado. O homem com a máscara, agora cercado pela polícia, parecia ter conseguido o que queria. Anderson, ainda no chão, olhou para Ricardo com uma expressão de horror. "Ricardo, por favor, não. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre o nosso pai." E o que aconteceu? As sirenes estavam mais próximas, mas tudo parecia distante. A dor se intensificava, e em seus últimos segundos de consciência, Ricardo percebeu que sua vida, seu passado e o futuro de seu filho estavam em risco. O mistério que ele não conhecia estava agora se desenrolando diante dele em uma tapeçaria de segredos e traições. O que ele não sabia era que esta reviravolta não era apenas sobre ele. Tinha a ver com um legado de escolhas e erros. E entre respirações agonizantes, a última coisa que ele ouviu foi o sussurrar de Anderson. "Você precisa saber. Somos mais do que irmãos. Somos parte de algo muito maior." E com isso, tudo escureceu. Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente, mas a realidade começava a escorregar entre seus dedos. Ele olhou para Gabriel, que estava horrorizado. O grito estridente de "pai" ecoou, mas tudo parecia distante. E então, como se o universo tivesse decidido que a multidão se dividiu, e um carro desgovernado surgiu na esquina, acelerando em direção a eles. Em um instante, os rostos antes curiosos se tornaram de terror. Ninguém teve tempo de reagir. "Ricardo, cuidado!" Gabriel gritou, olhando para o pai com um medo genuíno. O veículo vinha em uma velocidade desesperada. Ricardo estava em estado de choque, mas um instinto primordial o fez se mover. Ele empurrou Gabriel para o lado e se jogou na frente de Anderson, sua mente gritando para protegê-lo, mas a sensação de impotência tomou conta. O impacto foi brutal. O resto do mundo parecia desvanecer enquanto Ricardo sentia o peso do carro em seus ossos. A dor foi instantânea e aguda, como se seu corpo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. Ele estava no chão, vendo vultos confusos, gritos e o caos tomando conta da cena. E então, o que deveria ser o último suspiro da sua vida, trouxe uma nova vida ao passado. "Desculpe, eu só queria te proteger", sussurrou Ricardo, mas suas palavras ficaram perdidas em meio ao tumulto. Ele olhou para Gabriel, que estava em choque, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. "Pai, alguém chame uma ambulância!" O desespero na voz de Gabriel ressoou na cabeça de Ricardo, mas ele mal conseguia responder. As latas do carro desgovernado estavam agora amassadas, e a dor era tão intensa que ele mal conseguia pensar. Lapidar uma frase de agradecimento a Anderson ou saber que talvez fossem irmãos era quase impossibilidade. "Ricardo!" Anderson gritou,
o desespero em sua voz. Mas algo aconteceu então. Um homem se aproximou, não o atirador, mas sim o motorista do carro que acabou de colidir. Ele estava agitado, seus olhos arregalados de pavor. Eu não queria! Sim, não queria. Eu não queria. Ele saiu da pista. O motorista estava em pânico, se prostrou no chão, aparentemente se sentindo culpado. Mas algo não parecia certo. Uma sombra de reconhecimento atravessou o rosto de Anderson. O que você fez? Anderson gritou, sua voz cheia de raiva e tristeza. Ricardo estava em meio a um círculo, lutando contra a dor, mas as palavras de Anderson chamaram sua atenção. Você é aquele que me traiu. Você fez um acordo com eles. O motorista olhou em volta. Pareceu mais confuso, e Ricardo, mesmo em sua dor, tentou processar a situação. Traído? Como assim? As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas nada fazia sentido. Você não sabe quem ele é? Anderson estava furioso. Esse homem não apenas me fudeu, ele fez parte dessa vida que me levou até a rua. Não somos apenas irmãos. Nós somos parte de uma intriga muito maior. Ele se virou e agora seu olhar estava fixo em Ricardo. Seu pai, tudo faz sentido agora. Ele te escondeu. Nossa mãe, tudo isso foi planejado. As palavras de Anderson caíram como bombas. As verdades que ele nunca imaginou que existissem começaram a emergir em meio ao caos. Ricardo lutava para entender. O quê? Você está dizendo que ele estava envolvido na minha vida inteira? O que está acontecendo aqui? A sirene da ambulância se aproximava, mas o desespero de Ricardo estava crescendo. O homem no chão havia desfeito a ilusão de um destino claro. Agora tudo parecia nebuloso. O que mais ele não sabia? Como a história da sua família tinha se desdobrado em meandros tão obscuros. Ele precisa saber a verdade. Ele é parte disso. Anderson gritou e Ricardo olhou para Gabriel, que estava ali, diretamente afetado pela confusão. O que estava se desenrolando era apenas o começo de algo muito maior. E em meio a tudo, enquanto o peso da dor se acumulava, o mundo se tornava uma sinfonia de gritos e confusão. Ricardo percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E com isso em mente, ele se despediu da luz que tentava segurar, sem saber que o real pesadelo estava apenas começando. Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente, mas a realidade começava a escorregar entre seus dedos. Ele olhou para Gabriel, que estava horrorizado. O grito estridente de pai ecoou, mas tudo parecia distante. E então, como se o universo tivesse decidido que aquele momento precisava de mais drama, um forte barulho cortou o ar. Era um estrondo. A multidão se dividiu e um carro desgovernado surgiu na esquina, acelerando em direção a eles. Em um instante, os rostos antes curiosos se tornaram de terror. Ninguém teve tempo de reagir. Ricardo, cuidado! Gabriel gritou, olhando para o pai com um medo genuíno. O veículo vinha em uma velocidade desesperada. Ricardo estava em estado de choque, mas um instinto primordial o fez se mover. Ele empurrou Gabriel para o lado e se jogou na frente de Anderson, sua mente gritando para protegê-lo, mas a sensação de impotência tomou conta. O impacto foi brutal. O resto do mundo parecia desvanecer, enquanto Ricardo sentia o peso do carro em seus ossos. A dor foi instantânea e aguda, como se seu corpo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. Ele estava no chão, vendo vultos confusos, gritos e o caos tomando conta da cena.
E então, o que deveria ser o último suspiro da sua vida trouxe uma nova vida ao passado. Desculpe, eu só queria te proteger, sussurrou Ricardo, mas suas palavras ficaram perdidas em meio ao tumulto. Ele olhou para Gabriel, que estava em choque, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Pai, alguém chame uma ambulância! O desespero na voz de Gabriel ressoou na cabeça de Ricardo, mas ele mal conseguia responder. As latas do carro desgovernado estavam agora amassadas, e a dor era tão intensa que ele mal conseguia pensar, lapidar uma frase de ar. Ricardo! Anderson gritou, o desespero em sua voz. Mas algo aconteceu então. Um homem se aproximou, não o atirador, mas sim o motorista do carro que acabou de colidir. Ele estava agitado, seus olhos arregalados de pavor. Eu não queria. Ele saiu da pista. O motorista estava em pânico, se prostrou no chão, aparentemente se sentindo culpado. Mas algo não parecia certo. Uma sombra de reconhecimento atravessou o rosto de Anderson. O que você fez? Anderson gritou, sua voz cheia de raiva e tristeza. Ricardo estava em meio a um círculo, lutando contra a dor, mas as palavras de Anderson chamaram sua atenção. Você é aquele que me traiu. Você fez um acordo com eles. O motorista olhou em volta, pareceu mais confuso, e Ricardo, mesmo em sua dor, tentou processar a situação. Traído? Como assim? As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas nada fazia sentido. Você não sabe quem ele é? Anderson estava furioso. Esse homem não apenas me fudeu, ele fez parte dessa vida que me levou até a rua. Não somos apenas irmãos, nós somos parte de uma intriga muito maior. Ele se virou e agora seu olhar estava fixo em Ricardo. Seu pai. Tudo faz sentido agora. Ele te escondeu. Nossa, mãe, tudo isso foi planejado. As palavras de Anderson caíram como bombas. As verdades que ele nunca imaginou que existissem começaram a emergir em meio ao caos. Ricardo lutava para entender. O quê? Você está dizendo que ele estava envolvido na minha vida inteira? O que está acontecendo aqui? A sirene da ambulância se aproximava, mas o desespero de Ricardo estava crescendo. O homem no chão havia desfeito a ilusão de um destino claro. Agora tudo parecia nebuloso. O que mais ele não sabia? Como a história da sua família tinha se desdobrado em meandros tão obscuros. Ele precisa saber a verdade. Ele é parte disso. Anderson gritou e Ricardo olhou para Gabriel, que estava ali, diretamente afetado pela confusão. Então, em meio ao caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma mulher, que tinha permanecido nas sombras da multidão, avançou. Era uma figura familiar, mas a mente de Ricardo não podia acreditar no que estava vendo. Ricardo! Ela gritou. É hora de saber a verdade. Não pode ser você. Ricardo respondeu, os olhos arregalados. Era sua mãe, que ele acreditou ter perdido para sempre. Mas por que ela estava ali? O que mais escondia? Ela se ajoelhou ao lado dele e antes que ele pudesse processar, ela sussurrou. Eu nunca pude te contar a verdade. Você não sabe o que sua família realmente fez. Isso é só o começo, querido. A dor física que Ricardo sentia era nublada pelo choque emocional. Ela havia voltado, mas o que mais ela traria? Revelações devastadoras estavam prestes a explodir em seu mundo, e tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. O que mais haveria por trás dessa trama complicada e sombria? As respostas estavam bem à sua frente, mas a tempestade apenas começava a se formar. E agora, mais do que nunca, ele precisava saber quem realmente era a sua família.
Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente, mas a realidade começava a escorregar entre seus dedos. Ele olhou para Gabriel, que estava horrorizado. O grito estridente de pai ecoou, mas tudo parecia distante. E então, como se o universo tivesse decidido que aquele momento precisava de mais drama, um forte barulho cortou o ar. Era um estrondo. A multidão se dividiu, e um carro desgovernado surgiu na esquina, acelerando em direção a eles. Em um instante, os rostos antes curiosos se tornaram de terror. Ninguém teve tempo de reagir. "Ricardo, cuidado!" Gabriel gritou, olhando para o pai com um medo genuíno. O veículo vinha em uma velocidade desesperada. Ricardo estava em estado de choque, mas um instinto primordial o fez se mover. Ele empurrou Gabriel para o lado e se jogou na frente de Anderson, sua mente gritando para protegê-lo, mas a sensação de impotência tomou conta. O impacto foi brutal. O resto do mundo parecia desvanecer enquanto Ricardo sentia o peso do carro em seus ossos. A dor foi instantânea e aguda, como se seu corpo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. Ele estava no chão, vendo vultos confusos, gritos e o caos tomando conta da cena. "Desculpe, eu só queria te proteger", sussurrou Ricardo, mas suas palavras ficaram perdidas em meio ao tumulto. Ele olhou para Gabriel, que estava em choque, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. "Pai, alguém chame uma ambulância!" O desespero na voz de Gabriel ressoou na cabeça de Ricardo, mas ele mal conseguia responder. As latas do carro desgovernado estavam agora amassadas. E a dor era tão intensa que ele mal conseguia pensar. Lapidar uma frase de agradecimento a Anderson, ou saber que talvez fossem irmãos, era quase impossibilidade. "Ricardo!" Anderson gritou, o desespero em sua voz. Não, não, não. Ele estava em pânico, seu olhar alternando entre o carro e o corpo de Ricardo. E algo impressionante aconteceu. A mulher que havia se aproximado antes, sua mãe, caiu ao seu lado, pálida e sem ar. "Ricardo, eu estou aqui!" Ela gesticulava sem controle, tentando alcançá-lo. Então, o que se seguiu foi uma verdadeira catástrofe. Do outro lado da rua, uma figura familiar emerge das sombras. Era Roberto, um velho rival de Ricardo, o homem que sempre invejou seu sucesso. Ele estava com um sorriso cruel. "Eu sabia que isto aconteceria!" gritou ele, enquanto os olhos de todos se viravam. A mãe de Ricardo começou a babar uma sequência de palavras incompreensíveis. Dentro de sua confusão, ela olhou para Roberto. Você não deveria estar aqui!" E em um lampejo de reconhecimento, tudo mudou. Os mexericos e segredos que outrora pareciam estar escondidos atrás de portas fechadas, agora se revelaram como um vendaval. "Eu avisei que a hora da verdade chegaria. As coisas que vocês fizeram e o que estão fazendo agora. Estão todos perdidos na própria teia." As palavras de Roberto eram cortantes como um punhal. As pessoas em volta começaram a murmurar. A incredulidade pairava no ar. Ricardo tentava entender. "O que você está insinuando? O que você sabe?" Mas a dor estava ficando insuportável. "Tudo bem, Ricardo. A verdade nunca te foi contada, não? A sua mãe. Ela não é quem você pensa que é." As palavras de Roberto cortaram o ar mais uma vez. "E o que você realmente é, vai deixar todos na cidade em choque." Ouvindo isso, Ricardo sentiu a terra sob seus pés tremer. "O que você está dizendo? Ela é minha mãe." Mas uma dúvida começou a se enraizar em sua mente.
o que tudo isso significava. Uma luz estranha piscava na mente dele, e neste momento de tensão insuportável, o que parecia um simples acidente se tornava um verdadeiro espetáculo de revelações. O carro ainda estava ali, mas o coração de Ricardo acelerava não apenas pela dor, mas pela incerteza esmagadora. Você não entende. Você é parte de um jogo muito mais profundo que envolve sua família. Vocês são todos peças. Roberto zombou, tirando um objeto do bolso, uma chave antiga que balançava e refletia a luz do sol. E aqui está a chave para todo esse mistério. Você não pode escapar da verdade sobre quem você realmente é. O choque percorreu o corpo de Ricardo, como se um relâmpago o tivesse atingido. Ele olhou para Anderson, depois para a mãe e finalmente para Gabriel, que estava paralisado, segurando-se em seu corpo. A vida que conheciam estava prestes a desmoronar completamente. Não, nós não somos apenas peças em um jogo. Nós somos uma família, disse Ricardo, sua voz alta e angustiada. Mas a verdade começava a espreitar, e as sombras do passado estavam prestes a engolir tudo. O que Roberto queria dizer? E que segredos estavam entrelaçados nesse labirinto obscuro? Com isso, o chão parecia se abrir sob seus pés, e Ricardo só conseguia pensar na turbulência emocional que o aguardava. O que mais viria à tona naquela tarde fatídica? A tempestade ainda não tinha terminado. E entre gritos e confusões, a dúvida pairava sobre todos. Quem realmente eram eles e qual seria o seu destino final? Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente, mas a realidade começava a escorregar entre seus dedos. Ele olhou para Gabriel, que estava horrorizado. O grito estridente de pai ecoou, mas tudo parecia distante. E então, como se o universo tivesse decidido que aquele momento precisava de mais drama, um forte barulho cortou o ar. Era um estrondo. A multidão se dividiu e um carro desgovernado surgiu na esquina, acelerando em direção a eles. Em um instante, os rostos antes curiosos se tornaram de terror. Ninguém teve tempo de reagir. "Ricardo, cuidado!" Gabriel gritou, olhando para o pai com um medo genuíno. O veículo vinha em uma velocidade desesperada. Ricardo estava em estado de choque, mas um instinto primordial o fez se mover. Ele empurrou Gabriel para o lado e se jogou na frente de Anderson, sua mente gritando para protegê-lo. Mas a sensação de impotência tomou conta. O impacto foi brutal. O resto do mundo parecia desvanecer, enquanto Ricardo sentiu o peso do carro em seus ossos. A dor foi instantânea e aguda, como se seu corpo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. Ele estava no chão, vendo vultos confusos, gritos e o caos tomando conta da cena. "Desculpe, eu só queria te proteger", sussurrou Ricardo, mas suas palavras ficaram perdidas, em meio ao tumulto. Ele olhou para Gabriel, que estava em choque, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. "Pai, alguém chame uma ambulância!" O desespero na voz de Gabriel ressoou na cabeça de Ricardo, mas ele mal conseguia responder. As latas do carro desgovernado estavam agora amassadas, e a dor era tão intensa que ele mal conseguia pensar. Lapidar uma frase de agradecimento a Anderson ou saber que talvez fossem irmãos era quase impossibilidade. "Ricardo!" Anderson gritou, o desespero em sua voz. Não, não, não! Ele estava em pânico, seu olhar alternando entre o carro e o corpo de Ricardo. E algo impressionante aconteceu. A mulher que havia se aproximado antes, sua mãe, caiu ao seu lado, pálida e sem ar. "Ricardo, eu estou aqui!" Ela gesticulava sem controle,
tentando alcançá-lo. Neste momento de caos, um barulho abafado interrompeu a cena. Um grupo de pessoas começou a gritar, e os olhares se voltaram para uma figura saindo da multidão. Era uma mulher, com vestido longo e olhos que brilhavam com uma intensidade desconcertante. O medo coletivo paralisou a todos, mas ela continuou avançando, até se posicionar em frente a Ricardo. Você não pode esconder isso por mais tempo. Ela gritou, sua voz cortando o ar espesso de tensão. Ricardo, você precisa saber a verdade. A multidão ficou em silêncio, e o coração de Ricardo disparou. Quem era aquela mulher? Quem é você? Ele sussurrou, a dor forte ainda consumindo seu corpo. Sou sua irmã, a irmã que seu pai escondeu. A revelação foi como um soco no estômago. Ele olhou para Gabriel, que estava estupefato, e para Anderson, que parecia tão chocado quanto ele. Não, isso não faz sentido, exclamou Ricardo. Sua mente se embaralhou com a nova informação. Ele sempre achou que a família dele era pequena. Agora havia mais segredos do que ele poderia imaginar. Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. E a mulher prosseguiu, sem se deixar abalar. Eu sou parte de algo maior, e você está no meio disso tudo. Maior como? Ricardo perguntou, mal conseguindo processar a situação. O caos ao redor parecia se transformar em um cenário de filme, distorcido e impreciso. Que jogo é esse? Você está me dizendo que sempre houve mais pessoas na nossa família. Por que ninguém nunca falou sobre isso? Porque seu pai tentou proteger você. Mas a verdade te encontra, Ricardo. Você precisa se preparar. As palavras dela reverberaram como trovões em sua mente. As fichas começaram a cair. A mentira que cercava sua vida estava mais complexa do que podia entender. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher se virou e apontou para Roberto, que se afastou, aparentemente satisfeito com o tumulto. Ele sabia de tudo. O que ele contou a você foi só a ponta do iceberg. Seu pai fez uma escolha no passado que não afetava só a você. O medo e a incerteza estavam em todas as faces ao redor, e os olhos de todos estavam fixos neles. Ricardo sentiu as pernas tremendo, e então tudo se embaralhou. O que havia de verdadeiro naquela revelação? Ele olhou de novo para Gabriel, que agora estava à beira das lágrimas. Pai, o que está acontecendo? Foi tudo o que seu filho conseguiu dizer. Imediatamente, a sirene da ambulância soou mais próxima. Um alívio misturado a uma onda de pavor invadiu Ricardo. Ele precisava de tempo, mas a verdade estava ali, à vista, retorcendo o que sempre acreditou. O carro acidentado, os gritos da multidão, a dor excruciante, tudo isso era apenas o começo. O que mais estava escondido, esperando para vir à tona? Ricardo sabia que a verdade seria apenas o início de um ciclo que ele nunca quis, mas agora ele não podia mais fugir disso. A tempestade que se aproximava era feroz, e ele se sentia à mercê, sem saber como proteger sua família do que viria a seguir. Ricardo estava paralisado. As palavras de Anderson ecoavam em sua mente, mas a realidade começava a escorregar entre seus dedos. Ele olhou para Gabriel, que estava horrorizado. O grito estridente de pai ecoou, mas tudo parecia distante. E então, como se o universo tivesse decidido que aquele momento precisava de mais drama, um forte barulho cortou o ar. Era um estrondo. A multidão se dividiu e um carro desgovernado surgiu na esquina, acelerando em direção a eles. Em um instante, os rostos antes curiosos se tornaram de terror. Ninguém teve tempo de reagir. Ricardo, cuidado! Gabriel gritou, olhando para o pai com medo genuíno. O veículo vinha em uma velocidade desesperada.
Ricardo estava em estado de choque, mas um instinto primordial o fez se mover. Ele empurrou Gabriel para o lado e se jogou na frente de Anderson, sua mente gritando para protegê-lo, mas a sensação de impotência tomou conta. O impacto foi brutal. O resto do mundo parecia desvanecer, enquanto Ricardo sentia o peso do carro em seus ossos. A dor foi instantânea e aguda, como se seu corpo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. Ele estava no chão, vendo vultos confusos, gritos e o caos tomando conta da cena. Desculpe, eu só queria te proteger, sussurrou Ricardo, mas suas palavras ficaram perdidas em meio ao tumulto. Ele olhou para Gabriel, que estava em choque, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Pai, alguém chame uma ambulância! O desespero na voz de Gabriel ressoou na cabeça de Ricardo, mas ele mal conseguia agradecer a Anderson ou dizer a verdade a Gabriel, parecia além de sua capacidade. Ricardo! Anderson gritou, o desespero em sua voz. Não, não, não! Ele estava em pânico, seu olhar alternando entre o carro e o corpo de Ricardo. E algo impressionante aconteceu. A mulher que havia se aproximado antes, sua mãe, caiu ao seu lado, pálida e sem ar. Ricardo, eu estou aqui! Ela gesticulava sem controle, tentando alcançá-lo. Então, antes que alguém pudesse fazer algo, uma explosão de luz iluminou o ambiente. Uma figura familiar avançou através da multidão. Era a avó de Ricardo, a mulher que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente trágico. Ela estava lá, viva, e seu olhar estava cheio de uma mistura de alívio e horror ao mesmo tempo. Você precisa ouvir, Ricardo, gritou ela, os olhos arregalados. A multidão ficou em silêncio antes de ressoar em murmúrios de espanto. Eu sou sua mãe verdadeira. O choque foi como uma onda. Ricardo sentiu seu mundo girar. A mulher que ele achava ser sua mãe, a que o criou, agora não era nada além de uma impostora. A mente dele estava uma confusão de sentimentos e negação. Como é possível? Você está viva? Perguntou, a voz tremendo. Foi um plano para proteger você de quem eu realmente sou. Ela olhou com tristeza para ele. E que sua verdadeira mãe agora está aqui para te resgatar. Gabriel, olhando entre os dois, estava mais perdido do que nunca. O que está acontecendo? Quem é você? Ele olhou para a mulher com um terror atravessado. Você está mentindo. Como pode? A avó de Ricardo se aproximou com uma expressão determinada. Eu vou explicar tudo, mas não agora. Temos que sair daqui. É perigoso. Eles estão vindo. Quem está vindo? Perguntou Ricardo. Mas antes que ela pudesse responder, um grupo de homens encapuzados surgiu da multidão. Os rostos cobertos e expressões ameaçadoras. Silêncio. O ar estava carregado de tensão. Precisamos de você, Ricardo. É hora de você entender a verdade sobre sua família, gritou um dos homens. E com isso, um frio percorreu a espinha de Ricardo. Sua vida, sua identidade, tudo o que ele entendia estava prestes a ser desmantelado. Parem, gritou Anderson, desesperado. Mas a multidão agora estava em um frenesi. Olhares inquietos se dirigiam aos novos arrivistas. Ricardo, ainda no chão, sentiu as costelas doerem ao respirar. O tempo parecia parar. Ele olhou para Gabriel, o desespero refletido em seus olhos. Que vamos fazer? O homem encapuzado deu um passo à frente e, com uma voz imponente, disse: Você sempre fez parte de nós, Ricardo. Mas isso não é só sobre você. É sobre todos nós.
As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas quem eram eles realmente? Qual era essa nova revelação que poderia mudar tudo? A sirene da ambulância soou ao fundo, mas o barulho parecia distante. O conflito entre sua realidade e a nova verdade estava prestes a explodir em proporções inimagináveis. O que ele ainda não sabia poderia ser a chave para sua sobrevivência e de todos ao seu redor. O que mais ainda estava escondido na escuridão? Ricardo estava no chão, sentindo o peso do carro desgovernado. Sua visão estava embaçada, mas ele captou a sombra de Gabriel correndo em direção a ele, com o coração na mão. Pai, por favor, você está bem? O desespero na voz do filho cortou o ar como uma faca. A mulher que havia se apresentado como sua irmã olhou para os homens encapuzados, preocupada. O que vocês querem? Ele não fez nada. A tensão era palpável. Anderson, ainda atordoado, se levantou, apoiando-se em uma parede próxima. Ele encarou os encapuzados. Suas feições uma mistura de medo e bravura. Se vocês estão atrás de informações, podem ficar com elas, mas deixem ele em paz. Um dos homens passou a mão pelo rosto coberto, parecendo hesitar. Estamos aqui por causa da verdade, e precisamos de Ricardo. Ele é a chave. As palavras ecoaram, e a multidão silenciou, cada pessoa presa à própria confusão. Ricardo sentia a dor aumentar. Era como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Chave para o quê? Ele conseguiu perguntar, mas a voz saiu quase como um sussurro. O homem de roupas escuras avançou, atraiu toda a atenção para si. Você pode não saber, mas sua família carrega segredos profundos. É hora de reivindicar o que é seu. Ricardo olhou para Gabriel, que o observava com os olhos cheios de medo. Ele nunca quis estar nesse tipo de confusão, nesse tipo de vida. O que você sabe sobre minha família? Gritou, sua voz repleta de indignação. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Cada murmúrio aumentava a tensão no ar. Ele podia sentir as perguntas e os olhares avaliativos, como se todos esperassem que ele respondesse. A mulher que se dizia sua irmã fez um gesto, e o homem encapuzado parou. Nós sabemos que seu pai fez escolhas que determinaram seu destino. Não foi só uma questão de esconder a verdade. Ele estava protegendo você de algo muito maior. Um grupo de paramédicos chegou, a sirene cortando o ar. A mulher se virou, como se o som da ambulância a tivesse despertado. Precisamos ir, agora. Ela puxou Ricardo, tentando ajudar, mas ele não se movia. A dor o prendia ao chão. Pai, por favor, levanta. A voz de Gabriel soou como um clamor desesperado, e a expressão no rosto de Ricardo quebrou seu coração. Era tudo um emaranhado de emoções. Ele queria proteger o filho, mas a verdade apertava sua mente. Talvez seja a hora de enfrentarmos isso juntos, disse Anderson, olhando para ele. A vida não pode ser mais encarada como a vemos agora. Há uma nova realidade nos esperando. As palavras traziam esperança, mas também um peso esmagador. Vocês dois podem acabar com isso, mas precisam entender. O homem encapuzado insistiu, sua voz baixa mas intensa. Ricardo sentiu o impulso de querer saber, de enfrentar o que estava oculto. A ideia de que havia tanto mais a descobrir sobre seu passado era inquietante. E ao olhar para Gabriel, ele percebeu que precisava não apenas por ele, mas por toda a família. Um grito surgido da multidão os despertou. Olhando para o lado, um dos encapuzados havia sido empurrado e a ambulância estava ali, pronta para levar Ricardo para fora. Vão, não deixe que isso termine aqui. A adjacência do perigo
transformou o pânico em movimento. Com enorme esforço e um nó na garganta que parecia intransponível, Ricardo tentou se levantar. Gabriel, eu te prometo que vou descobrir. Nós vamos entender tudo isso. Ele olhou para o filho, que também tinha lágrimas nos olhos. A equipe médica se aproximava, e o homem encapuzado se afastou. Lembre-se, Ricardo, a verdade é como uma sombra. Pode estar atrás de você o tempo todo. Não a ignore, senão você nunca saberá quem realmente é. E nesse momento, enquanto o mundo girava ao seu redor, Ricardo e Gabriel se agarraram, prontos para enfrentar o que vinha pela frente. O que era o passado e o que era o futuro? Apenas o tempo diria. Agora, a pergunta que fica é: até onde você iria para descobrir a verdade sobre sua família? Você está prontos para enfrentar os fantasmas e trazer à luz ao que foi esquecido? Se você se identificou com essa história, precisa se inscrever agora para não perder os próximos episódios que vêm por aí. Escreva seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Me ajude a espalhar essa história. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos descobrir a verdade.